A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a irmã Eliene Monção e venho aqui mais uma vez nesse dia trazer uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Vivemos em dias tão turbulentos, não é verdade, irmãos? E nós não podemos deixar que o medo, que a aflição, que as incertezas venha frustrar, venha nos parar. Então eu, junto com você, quero fazer uma vez mais menção da palavra de Deus. E o texto de hoje está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 11 e no seu versículo de número 33, que diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Então aqui algumas perguntas Paulo faz nesta carta que ele escreveu aos Romanos. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela não é a primeira carta de Paulo. Mas por que ela está em primeiro lugar das cartas que Paulo escreveu? Porque ela trata de um tema muito importante. Ela é uma das cartas mais influentes, mais teológicas. Ela é uma das cartas por excelência do apóstolo Paulo, por tratar de um tema muito importante, que é a justificação pela fé. E nós podemos dizer também, irmãos, que a carta aos Romanos, ela é o resumo da Bíblia. É uma carta muito importante, a carta de Paulo aos Romanos. E essa carta, irmãos, além dela ser escrita para a igreja de Roma, ela é uma carta circular, ou seja, ela pode muito bem também ser lida em nosso meio, por tratar desse tema que é a base das nossas vidas. É a base do conhecimento que nós temos na pessoa de Jesus, que é a justificação pela fé. Como eu já mencionei também em outras pregações, e como os irmãos também sabem, tanto quanto a mim, sobre esse trecho de Paulo, os judeus, eles criam de que a salvação ela era pelas obras. Paulo, sendo judeu, alguns anos, por algum tempo, ele pregava isso também, salvação pelas obras. Mas depois do encontro dele com Jesus, ele viu a salvação com outro olhar. E agora, irmãos, rondava na igreja de Roma uma conversa, uma desconfiança sobre os ensinamentos de Paulo. Mesmo que havia na igreja de Roma pessoas convertidas a Deus, mas ainda tinha aquelas raízes
advinda do judaísmo, de que a salvação era por obras. E Paulo escreveu essa carta dizendo: olha, eu sou um servo de Jesus Cristo, fui chamado para apóstolo por Jesus Cristo. Há 25 anos eu prego este evangelho, salvação pela fé. E Paulo disse: olha, eu vim aqui através desta carta dizer que por muito tempo eu fui um fariseu. O que seria fariseu? É um grupo de judeus que cuidava da parte religiosa do templo. Os saduceus, também que são judeus, cuidava da parte política. E os fariseus da parte religiosa. E Paulo disse: por muitos anos eu fui um fariseu, mas hoje eu sou uma pessoa que eu prego Cristo ressurreto. Eu prego que Cristo, ele veio tanto para os judeus e quanto também para os gentios. E Paulo, irmãos, vai dizer que depois daquele encontro que ele teve com Cristo ali, indo a caminho de Damasco, ele foi uma outra pessoa, ele se tornou em uma outra pessoa. Paulo, uma certa feita, irmãos, estava indo para Damasco pedir cartas para que ele pudesse bater nos cristãos, arrastar os cristãos, matar os cristãos. E Paulo fazia isto. Na mente dele, irmãos, ele estava zelando pela lei. Mas uma certa vez, indo ele fazer essa busca desta carta para ele ter esse alvará em mãos, o Senhor Jesus o encontrou e disse: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. E Paulo ali caiu por terra, ficando sem a sua visão, e disse: e agora o que eu hei de fazer, Senhor? E Paulo disse: vai até a rua chamada Direita, lá tem um certo homem que se chama Ananias, e este vai te informar, este vai te direcionar o que será feito a partir de agora. Nisto, irmãos, também por sua vez, o mesmo Senhor diz para Ananias: Ananias, está vindo aí uma pessoa que se chama Paulo, no caso Saulo, até então Saulo, e você vai direcioná-lo o que é para ele fazer a partir de agora. E Ananias, irmãos, ele já sabia das perseguições que Paulo fazia com os cristãos. Ele disse: Senhor, mas esse homem é perigoso. Agora o Senhor manda eu ter uma ligação com esse homem, falar com esse homem. Há muito tempo eu sei dele, ele é muito perigoso. E o Senhor disse: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus, ele é perito em reciclagem. Você pode estar dizendo assim: mas irmã Eliene, a minha causa está perdida, eu sou um ninguém, sou comparado na sociedade como o lixo dos lixos. Mas Jesus, neste dia, pela palavra, manda te dizer: você é para mim um vaso escolhido.
Irmãos, quem está falando é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não existe dúvidas. E agora, irmãos, Ananias tem esse encontro com Paulo. E a partir daí, Paulo foi servir a Deus de conformidade à vontade do Senhor Jesus Cristo. E Paulo agora escreve esta carta dizendo para os irmãos romanos: há 25 anos eu prego este evangelho. Esse evangelho da graça. Esse evangelho que fez tanto dos judeus quanto os gentios povos seus. Porque os judeus, irmãos, eles tinham de que eles seriam as primeiras pessoas. Eles tinham que eles seriam os mais favorecidos ou os únicos favorecidos. E agora Paulo escreve dizendo: olha, em Jesus, tanto judeus quanto gentios, ele encerrou tudo debaixo da lei, para que com todos usasse de misericórdia. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não olha pela aparência. Um Deus que não olha para o nosso poder aquisitivo. Um Deus que tem um outro olhar para a pessoa. E Paulo disse: e é por isso que eu louvo e prego esse Deus há 25 anos, pela sua soberania. Paulo disse: eu não tenho como mensurar a alegria que eu sinto em esse Deus ter investido em mim. No versículo que nós lemos, onde ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos. É como se Paulo estivesse dizendo assim: pela lógica humana, não é permitido entender o que o Senhor pensa. Pela lógica humana, não se dá para investigar sobre os caminhos do Senhor. Eles são insondáveis. Eles são inescrutáveis. Paulo agora, irmãos, dizendo para a igreja de Roma: eu amo esse Deus com todas as forças que eu tenho, porque ele investiu em mim. Outrora eu, um pecador, eu, um perseguidor da igreja do Senhor, e agora esse Deus me chama de escolhido. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Irmã Eliane, e isso aconteceu somente com Paulo? Não. Eu também era essa pessoa que estava sem a salvação. Você também era uma pessoa que estava sem salvação. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos acolheu. O Senhor nos deu vida. O Senhor religou novamente o nosso espírito ao seu espírito. E Paulo ainda prossegue aqui no seu hino de adoração a Deus. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem é que compreendeu o pensamento do Senhor? Ou quem foi primeiro o seu conselheiro? Ou seja, quem foi que traçou os planos para o Senhor fazer algo a respeito de mim
e a respeito de ti. E agora, irmãos, Paulo disse, estou conjecturando, Paulo disse, esse Deus que poderia ter investido em pessoas de nome, em pessoas de renome, tipo Faraó do Egito, esse Deus que não salvou nem os anjos que pecaram e caíram, mas a mim ele me salvou. A mim ele escolheu e disse que eu sou um servo escolhido. Irmãos, Paulo estava muito feliz por essa posição que Deus havia posto ele. E agora Paulo escreve esta carta dizendo, irmãos, é por isso que ronda entre vós boatos sobre a minha teologia, sobre o que eu penso sobre Deus, sobre o que eu penso sobre Deus. Mas não tem preço o que esse Deus fez por mim. É por isso que Paulo compôs esse hino de adoração a Deus, falando da soberania de Deus, da grandeza de Deus. E nós também, irmãos, podemos ter essa vontade de enaltecer a Deus com todas as forças que nós temos e dizer, Senhor, muito obrigado, muito obrigada, porque eu não conhecia ao Senhor, eu não era povo e agora eu sou povo. Obrigada, Pai, porque o Senhor me escolheu primeiro. Obrigada, Pai, pelo Senhor, por agora eu fazer parte do seu povo. Por eu ser chamada de escolhido, por eu ser chamada de escolhida. Queridos, eu te convido a sempre ter essa gratidão em seu coração. Eu quero isso para minha vida também. Eu quero ser grata a Deus por esse privilégio de poder chamar o Senhor de Pai e Ele poder me chamar de filho, de filha. Irmãos, isso é de uma grandeza que nós não podemos mensurar. Essa grandeza no lugar em que Deus nos colocou. De Deus nos chamar de escolhido, de Deus nos chamar de escolhida. E Paulo tinha razão, irmãos, de estar aqui louvando agora esse hino de adoração. Ó profundidade das riquezas! Quão insondáveis são os teus caminhos! Ninguém pode mensurar, ninguém pode entender o plano do Senhor sobre a minha vida, dizendo Paulo aqui. Quem foi que te aconselhou, Deus, primeiro? E Paulo disse, o Senhor está em primeiro lugar. Não teve um conselheiro para ti, o Senhor é. O Senhor é a primazia. O Senhor é o primeiro de tudo e de todos. E agora, irmãos, Paulo vai terminar o hino dizendo assim, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. E esta também, irmãos, deve ser as palavras que nós devemos proferir a cada momento. Senhor, as coisas
não estão tão bem. As coisas não vão tão bem para mim. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor está acima de tudo. Os planos do Senhor ao meu respeito são os que vão prevalecer. E você pode ainda dizer, Senhor, mesmo que não haja fruto na figueira, fruto na videira, mesmo que venha faltar o azeite, mesmo que venha faltar aquele algo que eu tanto almejei, Senhor, mas que toda honra, toda glória, toda exaltação, tudo é para ti, Senhor. E que tudo venha contribuir para que o teu nome seja louvado, seja engrandecido para todo sempre. Amém.